Pessoal, essa introdução é para aqueles amigos que estiverem experimentando ausência de som no vídeo. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais um dos 5 canivetes que eu teria se só pudesse ter 5, que é o Cold Steel Voyager. Acho que esse é o large, tá? Porque ele vem em 3 tamanhos: o médio, o grande e o extra grande, tá? Esse é o grande, tá? E como podem ver, a designação faz um certo jus ao canivete, tá? Além dos tamanhos padrão, ele também tem uma variabilidade enorme no formato de lâminas. Mais recentemente, quer dizer, de alguns anos para cá, além dessa lâmina clip point mais tradicional ou clássica, foi lançada uma drop point a pedido, tá? Você tem o vaqueiro, que tem uma curva acentuada na região do fio, tem o tantô, tem o chamado, acho que Cris, que é uma lâmina toda ondulada, que é, vamos dizer, bem intimidadora, porque ela, tanto na parte da espinha quanto do fio, ela é toda ondulada. E você tem as variantes de fio serrilhado. Então tem opção para tudo quanto é gosto, desde tamanho. O medium, como o nome já diz, não é um canivete pequeno, ele é médio, tá? O large é um canivete grande e o extra large, ele realmente é, é bem grande, tá? Para mim, como canivete, não teria muita função. Eu acho que para mim esse tamanho de 4 polegadas tá no limite do que eu considero para os meus usos e gostos, tá? Não estou falando de forma geral, estou falando para os meus usos e gostos, um canivete grande para desempenhar as funções de um canivete grande, sejam elas quais forem as que os amigos tiverem. É lógico que vai ter gente que vai precisar ou achar que precisa do extra large. Tá tudo tranquilo, é uma questão de gosto pessoal. Eu só quero deixar bem acentuado que esse Voyager, tá, essa linha de canivetes da Cold Steel, tem uma variabilidade grande em formatos e tamanhos que eu diria que atende, se não a totalidade, porque atender todo mundo é impossível, a grande maioria dos usuários. Você vai poder escolher um modelo que te atrai e que satisfaça as suas necessidades de corte, tá ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Sendo um canivete grande, gente, ele obviamente tem a adição de peso nisso aí. Então, esse canivete pesa 134 gramas, tá? O material da empunhadura é o Gryvore, proprietário da Cold Steel, é um polímero, tá? Um termo polímero, tá? Ele vem com um clipe reversível tip-up, tanto para esquerda quanto para direita, tá? Ele vem inclusive com um clipe extra, tá? Porque esses clips são contornados para um lado ou para o outro, tá? Ele é estruturalmente parafusado, mas ele tem pinos sólidos como pino batente e pino retém do Triad Lock, ou porque isso aqui não é a mola, tá, gente? A mola, no sentido real da função, ela está aqui dentro e fica aninhada nesse backspacer, que também é Gryvore, tá? Eu acho
Eu acho que é Gryvor. Se não for Gryvor, é alumínio. Nunca tive, para falar a verdade, nunca tive a curiosidade de olhar. Eu também não ia arranhar. Deixa eu ver, só uma. Não, é Gryvor, tá? Um gripe excelente, tá? Que é bem agressivo, sem ser agressivo para a pele da digital dos seus dedos, mas é um checker, ou seja, uma padronagem que é, na verdade, quem já viu filme de Segunda Guerra Mundial, ele é como, para os amigos terem uma ideia real do padrão, ele é como se fosse aquela cruz de ferro de condecoração do exército alemão da Segunda Guerra, o exército nazista, tá? Então... Não, gente, a cruz de ferro é apenas uma das variáveis. É uma cruz, tá? Eu digo cruz de ferro porque o formato dela, inclusive, lembra muito a condecoração do exército nazista. Mas não tem nada a ver. O canivete... Apesar de que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado porque um grupo de pessoas faz questão de fazer associações inexistentes com coisas absolutamente que não tem nada a ver uma coisa com a outra, para, às vezes, denegrir uma pessoa, um objeto, uma série de coisas, tá? Então, eu só estou citando a Cruz de Ferro porque ela tende a ser conhecida pela maioria das pessoas que já viu filmes, tá? E a padronagem realmente é muito igual à Cruz de Ferro, ou seja, no centro os braços são mais estreitos da cruz, a partir do centro eles ganham um espessamento. Basta procurar Cruz de Ferro no Google que vocês vão ver exatamente como é a padronagem, tá? E é como eu estou falando, dá um gripe assim, fora de série. Você pode misturar sangue, gordura, detergente, o que você quiser, babosa, e sua mão não vai escorregar da empunhadura, gente. Realmente não vai, com a grande vantagem. Não vai judiar da sua digital, nem dar hotspot na pele da sua mão, tá? Mas é extremamente eficiente, extremamente eficiente. Ele tem um jimping na região da empunhadura aqui, que não funciona de absolutamente nada em termos de tração para o dedão. É mais uma questão cosmética, tá? Porque funcionalmente é zero. Tá bom, não vou exagerar, é próximo de zero. Talvez se você deslocar a mão um pouco para um lado ou um pouco para o outro, ela dê um gripezinho que não é o suficiente para parar o seu dedo. Mas em termos práticos, reais, é não funcional esse JIMP, tá? Ele tem liners de aço que são aninhados no Gryvor, portanto, é uma estrutura, não é 100% rígida, mas é bem rígida, tá, gente? É bem rígida. E óbvio, esses liners, como são liners de reforço, não há alívio de peso neles, são liners integrais, tá? Que se você olhar rapidamente por aqui, você nem vai ver que tem liner, só se você inclinar que você começa a ver esses liners aninhados nas talas de Gryvor, tá? Tem gente que reclama desse contorno para o dedo indicador, falando que limita as empunhaduras. Gente, sincero e honestamente, tá? De quem já usou esse canivete bastante, não limita em absolutamente nada, tá? Você pode fazer, talvez a única que não seja tão instintiva é a empunhadura de agarramento de força reversa, tá? Mas todas as outras
muito confortável na mão, seguro, como eu já falei, sem hotspot. No final, ele dá essa diminuída de espessura, mas essa quedazinha funciona para ajudar, além do entalhe para o dedo indicador, ajudar a sua mão a não escorregar da empunhadura quando você estiver segurando, por exemplo, para fazer. É recomendado? Óbvio que não para canivete, mas para você fazer um shopping ou um batoning, e há quem faça com a lâmina engajada, se tiver que fazer batone, o ideal seria que você desengajasse a lâmina e fizesse. Mas mesmo assim, gente, batone com canivete, você pode fazer para cortar o quê? Ramo verde, você faz batone, entre aspas. Não, você faz o shopping, vamos ser realistas. Fazer batone com canivete... Oh, eu nem com faca eu nunca vi necessidade, mas quem acha que deve fazer tudo bem. O sistema de trava é o Tri-Head Lock, extremamente seguro. É um backlock chique. Gente, na verdade, não é só um backlock chique, não. Tá? Quem fala isso desconhece os princípios de física e o que essa trava te entrega. Tá? Ao contrário do Spartan, a Tri-Head Lock dele é bem tranquila. Esse foi muito usado, mas nem de longe como o meu American Lawman, então eu não posso atribuir essa maciez, entre aspas, ao uso, tá? Eu acho que é uma questão do design mesmo, tá? Ela é bem tranquila, não significa que vai desengajar se você bater ou forçar a lâmina, não é isso, é uma questão do design em si, tá? E como eu já falei, ela é presa no local por um pino sólido de aço, que tem essa espessura aqui integral, esse pino é aninhado nos liners e no Gryvory, assim como o pino batente, também é aço sólido. E, desculpe, se aninha de um lado ao outro nas talas de Gryvory e nos liners, tá? Ele tem um washer de fósforo bronze, tá? Por isso, ele é bem tranquilo para abrir e fechar, tá? Dependendo do caso, se tiver muito bem lubrificado e o pino pivô não estiver muito apertado, você consegue até começar a abrir e terminar de abrir no flick. Esse aqui não faz isso, ele está justo. Obviamente, zero de blade plate, tanto vertical quanto horizontal, tá? Como eu já falei, apesar do Gryvory ser polido nas regiões dorsais e ventrais, entre aspas, da empunhadura, ele não é 100% arredondado nas quinas, porém, essas quinas não cortam, tá? Não cortam e a não ser que você faça muito trabalho, muito pesado, fazendo muito agarramento de força, que chega a congestionar de sangue os dedos, elas não devem incomodar, tá? Obviamente, se o uso mais prolongado com esse agarramento de força, ela vai entrar um pouco, e olha como é que a cruz de ferro marca os dedos se você apertar, tá? Porém, você pode raspar aqui o dia inteiro, que óbvio, vai haver um desgaste na pele, tá, gente? Se for o dia inteiro, tá? Mas para uso comum, ela não vai judiar da pele das digitais dos seus dedos, tá? É uma empunhadura grande que dá para você empunhar com qualquer tamanho de mão, dá para fazer empunhaduras diferentes. Se você for fazer shopping de galhos verdes, por exemplo, você pode segurar no terço final da empunhadura para fazer o shopping de galhos verdes, para limpar um galho e tal, tá?
E dá, inclusive, apesar de não ter um choio, tá? Tem o pequeno choio de afiação aqui, mas não tem choio pro dedo. A conjunção da porção dianteira ou de guarda da empunhadura com o pequeno ricaço que ele tem, dá tranquilamente para você apoiar o dedo indicador para a chamada pegada enforcada, tá? E para você fazer um power cut com essa região, tá? Ah, Cabral, não corre risco sua mão escorregar? Não, porque o seu dedo médio vai estar no encaixe para o dedo do indicador, travando a lâmina. Se você for absurdamente descuidado, lógico que vai existir o risco de sua mão correr e você cortar o dedo. Mas aí a pessoa tem que ser muito descuidada ou muito inábil no uso de uma lâmina, tá? E é por isso que eu estou falando. É seguro sim você fazer a pegada enforcada para fazer um power cut com essa região, tá? O thumb stud é bilateral, mesmo tamanho, tanto na esquerda quanto na direita, não é intrusivo, ou seja, a menos que você vá cortar alguma coisa em push cut e essa coisa vem exatamente até o calcanhar do fio aqui, aí sim pode ser que ele comece a ser intrusivo, mas a própria linha de plunge, ou seja, onde acaba o desbaste primário da lâmina, no ricaço, já é uma interposição para evitar um corte perfeito. Ela dificulta o corte. Então, normalmente, quando você for cortar, você vai chegar até essa região aqui, mais ou menos. Então, esse thumb stud não é intrusivo, tá? Pode ser se você for levar até o final e tentar forçar. E eu já vi casos de pessoas fazendo batoning, tá? Em que deixaram o thumb stud engastalhar na borda da madeira. Isso é um erro básico, gente. Depois o canivete quebra com a pancada na ponta e vão culpar a lâmina, o aço, o tratamento térmico, menos a inabilidade e incorreção no uso da lâmina, tá? Isso é um detalhe importante. Mas para quem sabe usar minimamente um canivete, o thumb stud dele não é intrusivo nos cortes. Tem um tamanho de lâmina, como eu já falei, mais do que suficiente para um canivete grande, tá? Tanto é que juntamente com o Ganzo G440 é sempre meu canivete de eleição para churrasco ou para fazer tarefas grandes de corte, tá? É sempre um dos dois. Ah, Cabral, mas o Sparta não é o mesmo tamanho, ou um pouco até maior? É até, eu acho que um pouco maior. Mas o full flat dessa lâmina, que não é um full flat realmente verdadeiro. Ela tem um ligeiro peitozinho sim na região do fio, mas eu vou mostrar com as medidas que ele tem uma boa habilidade de corte, tá? Tensão do clipe extremamente alta, tá? Extremamente alta. E mesmo esse padrão de cruz de ferro não sendo, vamos dizer, destrutivo para a pele das suas digitais, para um bolso de calça jeans com essa tensão de clipe, se você ficar colocando e tirando muito, ele vai judiar da trama do tecido, sim, tá? Por quê? Porque a tensão do clipe é extremamente alta. É uma segurança de que você não vai perder o canivete, ele não vai desengajar facilmente do seu bolso, mas cobra um preço, tá? Tem um pequeno passador de leniar aqui que tem... Nossa, eu estou tendo até que conferir porque ele parece menor do que realmente é.
tem praticamente 5 milímetros, tá? Mas olhando assim parece menor do que é realmente, tá? Você colocar um lanyard, eu como já falei, minhas lâminas, como sempre trabalharam muito com alimento e trabalharam muito com carne, eu basicamente quase nunca coloco lanyard nelas, a não ser que, por exemplo, eu fosse usar uma lâmina para uma pescaria embarcado, tá? Então eu botaria um lanyard que dá pelo menos a extensão do meu braço total, empunhando aquela lâmina, e esse lanyard preso no cinto, num mosquetão da jaqueta, qualquer coisa, para caso um uso embarcado na borda do barco escapulir da mão, ele não ir para o fundo do curso d'água ou do lago, qualquer coisa assim, tá? Só nessa situação. Porque, gente, eu sou bem sincero, além de não ajudar, uma empunhadura desse tamanho não ajuda em nada um lanyard, nem para retirar do bolso, nada. Se você corta qualquer coisa que tenha maior teor de umidade, isso em maior ou menor extensão vai acabar empapando, entrando no lanyard. E para você limpar isso de algumas coisas, gente, é quase impossível, dada a trama da maioria dos lanyards que costumam ser paracorde. Mesmo sendo tecido sintético, aquilo vai ficar impregnado lá dentro, vai dar odor, vai tender a provocar uma deterioração, se não do lanyard, do material em si, o que não é agradável. Por isso que lâmina quase nenhuma minha tem lanyard, tá? Quase nenhuma. Canivete nenhum tem, tá? É uma questão pessoal, não estou falando que vale para todo mundo, vale para mim. Como eu falei, é um canivete grande, então vamos fazer uma medida aqui. 23 centímetros e meio comprimento total, 13 centímetros de comprimento, não, quase 14 centímetros de comprimento total da empunhadura, e a lâmina medida a partir do meio da empunhadura, exatos 9,9 centímetros, tá? Ou seja, mesmo para Minas Gerais, medindo a partir do dorso da lâmina, dá 10 centímetros, medindo a partir da parte mais distante da empunhadura, daria 10,2 centímetros. Então, para alguém, um agente da lei de bom senso, ele tem menos de 10 centímetros, portanto, é legal em Minas Gerais e no Rio, tá? O formato da lâmina é bem clássico, é um clip point, ou seja, perfura bem, tá? Desempenha bem funções, por exemplo, quando você precisa fazer uma enucleação, ou seja, um recorte em volta de alguma coisa para extirpar alguma coisa, essa lâmina é muito eficiente nisso por causa do clip point, tá? Tem uma porção do fio um pouco mais reta até o meio dele, depois tem uma curva ascendente que te ajuda muito no corte em tábua ou no corte suspenso, tá? Para você, se você está trabalhando uma carcaça, por exemplo. Aço AUS 8, 60 de dureza. Como eu já falei, o AUS 8 da Cold Steel é fantástico, está entre os 2 ou 3 melhores do mundo, tá? O que, para um aço que tem características gerais, né, ou somatório das principais características, que é resistência à corrosão, resistência à abrasão e resistência à fratura, mediano nelas, tá? Então é um aço muito bom de trabalho, com esse tratamento térmico, então ele fica excelente para trabalho. Esse canivete, como é
Para basicamente, gente, a principal função para ele é cortar carne, tá? Então, ele trabalha com 10 graus de microfio, tá? Vocês veem esse alívio gigantesco nele. O fio não foi retocado nem nada. A última vez que eu usei deve ter mais de um mês, tá? Muito bom, tá? Muito bom. Espessura total da empunhadura medida no ricaço. Da empunhadura não, perdão, da lâmina. Medida no ricaço. 3,3 milímetros. A frente do thumb stud 3,1 milímetro. Onde começa o clip point dele, basicamente, 3,1 milímetros. Depois do clip, 2,6. Mais para frente um pouco, 2, ou seja, ele é um distal taper discreto nessa região, depois acentua um pouco mais, mas também não é lá essas coisas todas não, tá? Tem como largura máxima da lâmina 29,3 milímetros, tá? Vem a laser de um lado, Cold Steel Taiwan, é fabricada em Taiwan, tá? Me fugiu o nome da cidade agora. Deixa eu ver se eu lembro. Não vou forçar não, mas é o local de produção das lâminas que eram produzidas em Taiwan pela Cold Steel é o mesmo, tá? E do outro lado vem Voyager, tá? Não vem indicação de que esse modelo é o AUS 8, mas é, tá? AUS 8. O paquímetro travado a 1 milímetro. Entra 6 milímetros nele, quase 6 milímetros, tá? Então, com esse desbaste de alívio que vocês estão vendo aqui, tá? Que vocês veem que é bem generoso, tá? Praticamente transforma ele num full flat, tá? Vejam só. Praticamente transforma num full flat verdadeiro, mas ainda tem espaçozinho para um ganho a mais, tá? Então ele tem uma habilidade de corte muito boa, tá? Para várias tarefas. Como eu já falei, o AUS 8, pelo menos, de modo geral, gente, até o AUS 8 da CRKT que eu tenho, que é menos duro, tem 57 de dureza, trabalha bem com fio mais agudo. É lógico, eu não vou deixar ele trabalhar com 10 graus de microfio, porque a dureza vai fazer com que haja tendência de rolar mais. E como ele é um canivete, que é o Desert Cruiser, para uso mais pesado, não justifica eu ter um microfio tão agressivo. Mas esse aqui trabalha com microfio de 10 graus de cada lado, tá? Não dá microdentes, não rola à toa, tá? Como eu já falei, até o ZDP 189 com 65 rola. O M42 com 64 rola, tá? Mas estes aços, gente, em usos mais árduos, eles tendem a perder o fio por degradação por microfratura, não por rolamento, apesar de que o rolamento existe, tá? Esse aqui não tende a dar microdente, ele tende a rolar mais. Porém, nessa dureza de 60, isso ocorre numa velocidade bem menor do que, por exemplo, uma Victorinox com 56, obviamente, tá? Então, esse canivete, depois do AUS 8,
a Cold Steel atualizou para BD1, depois foi XHP, depois foi acho que S35VN e por último acho que foi a US10. De todos, tá? Isso é uma questão de gosto pessoal, pelos meus usos, tá? E hábitos de corte e pelo pouco que eu conheço, a minha escolha, eu tendo a opção dos demais aços, recairia sobre o AUS8, tá? O acabamento da lâmina é um stone washed, tá? Que torna a lâmina semifosca, tá? Então, é isso, gente. É um canivete grande, para tarefas. Ele parece ser talhado para churrasco, até para frutas, tá? Você parte uma laranja Bahia grande com ele com facilidade, uma série de frutas. As tarefas mais variadas que você imaginar para um canivete grande, ele vai desempenhar bem, gente. Vai desempenhar muito bem. Geometria ajuda. O aço, os de hoje em dia, gente, eles têm limitações. Por exemplo, nenhum desses aços mais atuais trabalharia bem com microfio de 10 graus, tá? Porque tenderiam a dar microdentes, tá? Quer dizer que são aços ruins? Não, são apenas especificações diferentes, tá? Eles têm que trabalhar com microfio de pelo menos 15 graus de cada lado. Em casos muito extremos, se a pessoa souber bem o que está fazendo, eu diria que ele trabalha bem com 12, 12,5 de cada lado, mas 10 já seria muito extremo para eles. Esse é um dos motivos de eu preferir o Cold Steel com a US8, principalmente levando em consideração o tratamento térmico que a Cold Steel dá em Taiwan para o US8 dela, tá? Da companhia. Ah, Cabral, e os atuais Cold Steel? Eu já dei minha opinião, tá? E quem quiser ver na prática o que virou a Cold Steel depois da aquisição pela GSM, basta ver os vídeos do Joe X e a opinião dele sobre a Cold Steel atual, tá? Eu vou até evitar de dar minha opinião sobre a Cold Steel atual. Eu acho que quem tem Cold Steel da era Lynn Thompson tem. Quem não tem, dificilmente, a não ser no mercado de usados, vai ter atualmente, tá? Mas eu acho que era isso por esse vídeo, apresentar aos amigos. E como eu falei, ele tem um pequeno choio de afiação aqui, tá? Um canivete grande que está entre os meus 5 canivetes, dos quais eu não abriria a mão se só pudesse ter 5. Acho que é isso por esse vídeo. Um abraço a todos.